Léo, Olá, a internet está muito legal. entrei novamente, mas continuo não te vendo, sem problemas. Faz Vamos no parte, escuro. creio que seja o horário, mas vamos lá. Ou a internet aqui eu tirei o Wi-Fi, porque não está indo de jeito nenhum. E eu estou chamando o Hans, mas não. Já foi o convite. Enfim, esperar. Qualquer coisa eu mando de novo. Vamos ver se agora fica, porque está caindo várias vezes, sabe? A live aqui eu não estou conseguindo ficar. Entendi. Bom, para quem está aí com a gente, né? Boa noite. Não Boa estou com noite. Você consegue ver quem entra? José Silva. Eu estou vendo aqui, mas eu tenho que abrir. Mas está aparecendo aqui para mim quem está entrando. Para mim, só apareceu o José Silva e não apareceu mais. A Márcia agora. Então você está vendo aí. Tá entrando. Tô vendo se o Hans entra, mas eu tô enviando o convite e não tá indo. Hans, qualquer coisa, é que eu acho que ele não entrou no núcleo. Boa noite, Lúcia, Márcia. Oi, Lucinha, tudo bem? Esperar um pouquinho Não, o aí. núcleo É, entrou. Só entrou. Ô, Hans, eu tô te mandando o convite, deu mas aqui que ele entrou. ele mandou o convite Oi. para participar, para ver se ele entra. Não estava no nosso roteiro isso, né, Léo? Não, é as praticidades que viram em bolos. Boa noite, Renata. A gente já está treinando aqui novas habilidades. Hans, eu aceitei o seu Bom, convite e bom e dia. tô te convidando de novo e não está A indo. Mércia. Boa Boa noite a cada um que noite, está entrando. Mércia. Estamos aqui aguardando o Hans, Maria Ah, Luísa. acho que agora foi. Só eu que não Agora estou foi. vendo ninguém, minha tela está preta. Não consegue ver ninguém. Você me ouve? Ou Você ouço os me ouve? dois. Hoje vai ser no movimento da escuta. Mas você me vê também, não? Não, nenhum dos dois. Você só me ouve? Hoje eu fui a premiada. Não, acho que o Instagram tá meio grog. Além de ter sido muito difícil de ele É, conectar aqui, ele ficava mandando, enfim. Eu via você conversando com a Val. Agora que eu entrei, eu não vejo a Val, eu só vejo vejo todo mundo. você. Eu vejo os três. Então tá bom. Na Mistério. Que última. bom, Val, que bom que você está nos vendo. Nós vamos nos ver depois, né? É, isso. Então, ótimo. Então, Ótimo. A última que eu fiz com o Rick também, a gente não se viu reciprocamente, mas gravou e todo mundo viu. Então, foi a as gente. Então, pessoas estão vendo. Todo Pergunta mundo para tá o vendo? pessoal aí se eles estão vendo. Ó, que Márcia bom, tá vendo nós três. Então, ótimo. Maravilha. Pronto. que bom. Então, Vou ficar aqui só eu que estou brincando ouvindo. de esconde-esconde aqui, mas estou conectada auditivamente. Então, para a gente já começar, eu vou fazer uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria, também podem me chamar de Val. Sou fisioterapeuta, atuante na neurofuncional adulto e também com a reeducação consciente do movimento, aluna da atual turma da formação Fadenkrais Teativa e estamos aqui nessa primeira live, nessa primeira experiência, compartilhando com a Leonice Carneiro, que também é fisioterapeuta, atuando na reabilitação infantil, formada educadora somática Feldenkrais, formada pela formação teativa, e estamos também agora com Hans Machado, que é fundador do Núcleo Feldenkrais, fundador da formação Feldenkrais Teativa,
atua, né, com o ensino do método Feldenkrais nos seus aspectos clínicos, pedagógicos, filosóficos, científicos. E estamos aí dando o início desse papo reflexivo que começou em um vídeo que eu postei há um tempo atrás no meu Instagram, que hoje, inclusive, nos stories eu relembrei esse vídeo, e falando um pouquinho, né, sobre a mudança do produto do Danoninho, aquele Danoninho que a gente consumia quando pequeno, que era feito naquele potinho com aquela película de alumínio, e que houve a mudança para o squeeze, né, onde a empresa pesquisou o porquê que a demanda do Danoninho estava caindo e se descobriu que era devido às crianças estarem apresentando dificuldade para abrir o potinho, tirar a película, e que elas estavam justamente apertando o potinho para o Danoninho subir. E visando a facilidade das crianças, deixando a coisa mais prática, a empresa teve um insight, né, a ideia de vamos transformar para o squeeze. E quando eu levantei essa reflexão, a Léo veio bater um papo, né, ali no direct comigo e falamos um pouco sobre isso, sobre as questões desse impacto da praticidade nas habilidades, ou no caso das crianças, no desenvolvimento dessas habilidades, e no caso dos adultos, né, a gente aprimorar. Então, visando isso, Léo, você tem o que você quiser começar falando sobre esse impacto, né, dessa praticidade que a gente vem oferecendo para as crianças no desenvolvimento dessas habilidades, o impacto desse ambiente facilitador na experiência sensorial das crianças. Então, boa noite a todos. Obrigada, Valéria, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o Hans hoje. Eu fiquei bem impactada mesmo quando assisti esse vídeo da Valéria. E na hora eu mandei um direct para ela. Eu falei, como assim mudar o Danoninho? A gente muda, né, para trazer inovação e tudo mais. Mas eu falei, poxa, isso é um tema mesmo interessante, né? E a gente conversando, entendeu que seria legal falar um pouquinho disso e pensar sobre isso também, né? Não só no ambiente da reabilitação, mas também na nossa vida, né? São muitos impactos. E desde que a gente decidiu fazer a live, tem aí 3 semanas, eu venho me impactando cada vez mais em Verdade. descobrir que esse é um tema muito extenso, né? Muito extenso mesmo. Envolve Sim. várias coisas, né? Inclusive o que que a gente entende que é praticidade para cada um de nós, porque tem uma diversidade muito grande do que a gente pensa e experiencia das coisas, né? A cultura, a sociedade, enfim, o ambiente em que a gente vive. Mas Sim. dentro, né, da minha prática, eu vou trazer a minha realidade, né? Porque a gente não abarca todas, né? E nem tem como. Mas dentro da minha realidade, eu sempre presto muita atenção. Eu trabalho com crianças, né, com algum tipo de deficiência ou atrasos motores, e os atrasos têm chegado cada vez mais, né? E a gente tem observado esse empobrecimento ambiental, né? E estudando movimento, estudando desenvolvimento, a gente fica se perguntando o que a gente está mudando no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos enquanto adultos, porque é a gente que oferece para as crianças esse ambiente de aprendizagem, né? Então, quanto menos coisas a gente oportuniza, a gente entende que vão ser menores os aprendizados, ou às vezes eles se retardam muito e isso vai se acumulando lá para frente, né? Quem está aí com a gente assistindo, se quiser trazer algum relato, alguma experiência, né, pessoal ou não. Então, acho que são muitas as praticidades, né? Nós estamos aqui diante de uma delas, que é a internet. A gente sabe que o tempo tem sido cada vez mais absorvido, né, com questões digitais, e as crianças também estão sendo muito envolvidas, então estão, né, se movimentando muito menos. E todo Sim. movimento, ele precisa de prática, né? Ele precisa de muita prática. E diversidade, porque o jeito que eu corto uma carne é diferente do jeito que eu corto um tomate, que é diferente do jeito que eu corto uma laranja, né? Sim.
E será que a gente está dando oportunidade para as crianças experienciarem, né, no dia a dia mesmo, é, participarem com os pais? Antes a gente fazia muita coisa, a gente saía com a mãe, ia, sei lá, para feira, andava muito a pé na rua. Hoje a gente tem aí os carrinhos de bebê. Às vezes a gente vê crianças grandes que eram para estar andando, se movimentando muito mais, passeando dentro do carrinho de bebê. E a experiência de mundo dessa criança nesse ambiente do carrinho, será que é diferente no colo, no chão, né? Vendo como que é a visão dessa criança dentro desse carrinho e fora desse carrinho. Então a gente fica pensando aí numa série de condições que limitam muito o movimento e podem sim impactar tanto o ganho de habilidades quanto o refinamento dessas habilidades, né? Então, acho que é Essas, bem legal a gente falar sobre isso hoje. E eu essas queria ouvir um pouco do substituições. Hans também. Então, essas substituições, né, Léo? Só para enfatizar que são pequenas substituições que a gente vem fazendo diariamente e que a gente não tem notado de fato o impacto. Então, até como a gente levantou a questão de trocar o calçado, né? Então, a gente hoje quase não amarra o cadarço do tênis, até porque os calçados quase não têm. As questões das frutas, como a gente falou também, já de comprar elas mais descascadas, né? Entre outras substituições que a gente vem fazendo e que a gente não tem, não percebe a questão do quanto está afetando o movimento, né? Não só o movimento mais fino, aquele movimento mais delicado que a gente usa, como a gente chama de motricidade fina, né? Não só nessas motricidades mais específicas, como na ação total, geral, né? E é onde a gente é o não perceber, né? Que até a gente soltou uma das frases foi quanto menos eu me percebo, mais facilidades eu procuro, né? Essa questão de não tô, a gente não vê esse impacto, não sente esse impacto, nós adultos, não acha que isso também está influenciando na criança, então vamos continuar, né? Vale lembrar também que tem algumas substituições, algumas facilidades que são importantes em caso de lesão, em caso de alguma disfunção, né? Mas a gente está aqui hoje levantando no caso vamos dizer, de pessoas assim, que têm condições, assim, a saúde está, né, tá tranquila, não tem alguma lesão para ter como é que fala? Um porquê de fazer substituições tão que empobrecem, né, essa experiência, tanto do adulto quanto da criança. E é essa questão do se perceber, né, de perceber esse impacto no movimento. E que aí é onde entra essa visão também que o Hans pode trazer um pouco mais aprofundada. É, é importante, acho que a gente dizer que, independente da pessoa que tem alguma lesão e precisa de adaptações ou não, todos nós nos beneficiamos, né, de pequenas adaptações. A questão Sim, é mesmo essa consciência, essa percepção do porquê que a gente está fazendo assim, que é bem o que o Hans, né, traz muito bem com a prática do Feldenkrais, porque eu posso escolher várias coisas, né, no meu cotidiano. Agora, se sim, eu não percebo o que que eu estou fazendo de tempos em tempos, isso pode trazer vários prejuízos, né? Se eu posso andar um exato. pouco todo dia, mas eu prefiro pegar o carro para ir em distâncias super pequenas e fico achando que eu tenho que ir para a esteira para fazer uma atividade física de caminhada, ou que eu tenho que ir para um parque, Uhum. talvez isso fique impossível em algum momento da minha vida. Então, Exato, eu acho que é por aí, né? Mas vamos exato. ver o que o Hans tem aí sobre essa temática. Nos ilumine, Hans. Meu primeiro comentário é que é muito legal ver vocês conversando, muito legal vocês terem me convidado para participar também da live. E eu já comentei com vocês, essa é uma vontade que a gente do Núcleo Feldenkrais vinha cultivando e que está começando a acontecer agora, da gente fazer abrir um pouquinho o espaço da formação Feldenkrais para o mundo.
E uma das coisas que a gente gosta de fazer na nossa formação é refletir juntos, né? Sobre muitos temas e que são, às vezes, olhar como na nossa interação nós temos formações muito diferentes, os nossos olhares são bem transdisciplinares e conversas muito ricas e que é muito legal a gente poder achar esses caminhos de compartilhar, né, com um público maior e para além do nosso círculo, né? Então esse é o primeiro comentário, que é essas visões que vocês estão trazendo e que a gente vai agora continuar expandindo aqui na conversa, certamente são muito úteis, valiosas, é mais do que útil, né? Vocês estão abordando um monte de questões aí que eu nem vou começar ainda a falar nenhuma delas, porque vocês estão falando de várias. Então, desde produtos, desde o que é simplificação da vida, ou enriquecimento do ambiente, a sua experiência de mundo, o que é movimento, o que é... Vocês estão falando várias coisas, e todas são muito importantes. Então, minha primeira intervenção aqui é de comemorar e celebrar o nosso encontro aqui. E que isso ocorra várias vezes. Então, é que esses temas, que entre vocês duas e que entre os alunos e ex-alunos, todos surjam vários temas, reflexões, e que a gente crie um novo hábito de ficar conversando entre nós, com conversas compartilhadas, né? Porque isso certamente vai enriquecer muito todo mundo. Então, do ponto específico que vocês estão falando, quer dizer, não tem um ponto, são mega assuntos e eu posso desembestar em qualquer um deles. Então, eu não vou desembestar ainda. Quero ouvir um pouco mais vocês. O que eu entendi, vocês estão falando, o fio da meada é isso, o do simplificar ou do empobrecer, porque vocês estão usando palavras que podem ter muitos significados. Feldenkrais mesmo, a gente quer facilitar, né? Então, o que é facilitar, o que é dificultar? Vocês estão falando algo sobre enriquecer, algo como facilitar, algo sobre tempo, produto. A Léo ficou triste porque mudaram o Danoninho. Não porque mudaram o Danoninho, acho o máximo mudar as coisas. Agora, o motivo, assim, referido é que me deixou magoada, porque é uma coisa assim que parece simples, mas não é, e a gente que lida, né, com crianças que têm dificuldades neurológicas, que às vezes atos, ações, né, movimentos que parecem muito simples, a gente entende que tem uma grande complexidade, às vezes precisa de vários pré-requisitos para que ela consiga fazer aquele movimento. Mas a questão que nos deixa assim, né, pensando por que será que uma criança hoje não tem oportunidade de fazer movimentos em outros contextos e que a deixa refém de um adulto abrir para ela, né, uma coisinha para Eu acho comer, muito esquisito. né? Eu não vi, confesso que eu não vi nada sobre isso, sobre a questão do Danoninho. Se é verdade que a procura estava caindo, não sei. Se é verdade, e depois como chegaram a essa conclusão, me parece tudo muito estranho. Porque se as crianças gostavam desse produto antes e elas conseguiam abrir, isso quer dizer que as crianças de antigamente, eu comi muito Danoninho, e realmente vários Danoninhos e coisas do gênero, às vezes vai abrir e saía não saía a tampinha inteira, né? Saía só um pedaço. Aí eu já me cortei com aquilo várias vezes, vou lamber quando era criança e apagou a sua luz, Léo. Deu um bug que a energia caiu, mas acho que é breve. Então eu já me cortei com aquilo ali, cortei mão, cortei língua, e quando criança, e continuava cortando, lambendo e tirando e tal. Então,
assim passaram gerações usando esse tipo de alumínio, né? Embalagem, né? Embalagem daquele jeito. E se não é porque corta nem nada, mas porque supostamente as crianças não estão conseguindo abrir e por isso eu não, eu não sei o quanto essa informação, essas pesquisas, eu fico com muita dúvida ao ouvir isso. Será que as crianças hoje estão tão mais incapacitadas de tirar uma tampinha desse, não é uma tampa, né? Película. Essa lâmina, que é uma película, do que antes? Não sei se é uma coisa entre tantos indicadores, né, de mudanças geracionais, a geração atual pode estar talvez perdendo esse tipo, pode estar ficando com a sensibilidade digital de escorrer telinha muito mais ativada e a de pinça e de fazer assim muito menos, né? Então eu não sei, fico com muitas dúvidas. Quando eu ouço isso, a primeira coisa que me vem é um monte de dúvida para perguntar da onde, como, o quê. Então, e me vem à cabeça muitas coisas. É que na fala dela, diretamente, eles fizeram uma pesquisa de campo, né? Então, eles foram até as crianças e levaram o produto. Então, eles viram de perto a dificuldade das crianças e, ao ver que elas estavam apertando, foi um insight. E até um dos argumentos é esse, do atraso do desenvolvimento da criança devido ao uso excessivo da tecnologia. Foi isso. Eu acho daí vem essas reflexões. Independente, né, dos números, enfim, né, se é uma informação que procede ou não, dentro da minha experiência, as crianças têm, sim, apresentado bastante dificuldades, né, em geral, de manualidade. Isso você vê em muitos lugares, às vezes você vai num restaurante, né, a maneira como as pessoas pegam nas coisas, às vezes vai fazer um embrulho, aquela coisa mais complicada, assim, aquela questão do planejamento motor, no trânsito, tipo de movimento, tudo muito brusco. Então, assim, quando a gente começa a refinar o olhar, se você começar a prestar bastante atenção, entendendo o estilo de vida atual, né, caminhando mais para um empobrecimento mesmo em relação a vários tipos de movimento no nosso dia a dia, até diminuindo muito a atividade, assim, por exemplo, tarefas domésticas, enfim, é claro que não é todo mundo, né? Mas eu acho que isso impacta, sim, na nossa mobilidade, na agilidade de fazer as coisas e até em questões bem maiores, que talvez a gente nem vá conseguir conversar hoje aqui, né? Os estímulos, né, Léo? Aquilo que a gente estava levantando os estímulos que o ambiente vem oferecendo para todos nós, né, em prol dessa praticidade, em prol do ganhar tempo, né? Então, assim, o quanto é esse impacto para a criança e para o adulto. No adulto, como eu posso dizer? Calma aí que eu me perdi um pouco no raciocínio. Mas essa questão dessas praticidades, a gente tá com a meu ver, uma distorção, né? O que é prático? O que é de fato uma substituição favorável ou não, tanto para o adulto, favorável em prol do movimento, falando, né? Então eu me questionei isso até com todas as reflexões que a gente veio levantando desde que a gente começou a falar sobre essa live. E eu percebi em mim, né, por exemplo, as substituições. Então, até dei um exemplo que foi: eu nunca aprendi a usar o hashi, o palitinho de comer comida japonesa. E justamente porque eu sempre pensei, por que eu vou aprender isso se eu chego no restaurante e eles me dão um adaptador? E aí até a Léo falou, nossa, mas olha isso, né? Quanto que você não perdeu de uma experiência, de uma habilidade que você poderia ter aguçado, né? Só de treinar realmente, usar o hashi, né? Então, assim, a gente fica pensando, né, no contexto todo,
É que a gente aqui está dando uma ênfase para o movimento, mas a gente fala sobre essa questão do solucionar aquele desafio. Então, eu perdi, por exemplo, eu até hoje não aprendi. E até hoje não tenho essa paciência. Mas quanto que eu estou perdendo, né? De explorar uma habilidade específica, e isso influencia num contexto de ações minhas também, né? Falando diretamente sobre mim. Então, assim, o quanto a gente a gente não tem essa noção desse impacto, né? Talvez por não se perceber tanto, o ambiente não ajudar muito. Então, é isso. Clareou, Lohane? Eu já posso desembestar já, se for o caso. Vai fundo, começa. Por favor. Eu, eu acho que realmente a questão não é usar ou não a praticidade, né? É ter essa possibilidade, né, de não deixar de fazer coisas porque é tão difícil e porque eu não tenho desenvolvido ou tido oportunidade de trabalhar minha manualidade, isso vai me deixando cada vez mais limitado. Então, eu fico muito dependente de um excesso, a gente está falando de excesso, né? E de se pregar em hábitos e não de usar, porque, né, claro, a gente procura sim facilidade, né? Hans, por favor, assuma. No grande, numa visão mais ampla, que é a tendência que eu sempre tenho de querer pensar, você perguntou, não sei se a gente percebe o empobrecimento ou algo assim, Val. A gente certamente não percebe. A gente não percebe, a gente... E não é nem escolher ou não, eu não quero nem entrar em prescrições do que é para ser feito ou não, mas como tendência que criar facilidade empobrece e que a gente não percebe isso, e isso não é só uma tendência, isso é um rolo compressor da facilidade, da facilitação que começou e não vai acabar nunca mais. Você acha que é mais fácil andar numa rua com asfalto ou de terra? Asfalto. Você vê chance de alguma do pessoal tirar asfalto e colocar, voltar a ser terra, porque a terra vai enriquecer sensorialmente, porque você escorrega, tem buracos, é mais imprevisível, é muito mais difícil você subir uma rua de terra, você vai ter que, sabe, você vai ter que criar muitas coisas só para o deslocamento. Vai sujar de terra, você vai ter contato com a terra, com a água, uma coisa fenomenal. Isso nunca as pessoas vão voltar para isso. Não vai, não vai, não vai, não vai. É muito mais fácil usar asfalto. Então, e as novas gerações já nascem no asfalto. Não tem noção do que é subir uma rua de terra. Não, nem imaginam que isso exista. Então, você acha que as pessoas vão tendo consciência desse mundo laboratório? Você se deslocar num laboratório, você vai ter que facilitar. A gente mora dentro de um laboratório urbano, que tem que estar tudo facilitado. Você acha que quem está dentro tem consciência disso, de onde está? Não. Você só vai ter consciência se você fizer coisas diferentes, se você passar um tempo vivendo, uma semana que seja, vivendo num lugar de ambiente natural. Aí você vai perceber o que é chegar em casa sem iluminação. Você acha que a luz, 24 horas por dia, um ambiente iluminado, você acha que isso afeta as pessoas? Você acha que isso empobrece a visão, a percepção, milhões de fenômenos orgânicos e mentais? Totalmente. Você acha que as pessoas então, vamos todos experimentar o escuro? Não. Você acha que as pessoas têm noção de que elas não veem as estrelas? Não dá para se perceber estrela. As pessoas nem sabem mais. Vê se alguém costuma perceber onde está cada constelação.
onde que está Marte, onde a pessoa não sabe nem a Lua. Para a pessoa saber a fase da Lua, sabe o que a pessoa faz? Ela olha na agenda, porque ela não sabe que está no céu a Lua. Então, essas facilitações, o que você acha que é mais fácil para saber onde está a Lua? Esperar para ver ela, olhar, ou pegar um papelzinho e ver o que alguém disse? É mais fácil pegar o papelzinho. Então, são infinitos exemplos que a gente pode dar desse tipo de uma rapidez de movimento, uma rapidez de informação, que junto elas fazem um distanciamento entre nós e a vida, entre nós e o mundo, o empobrecimento. O que te enriquece mais a percepção do espaço? Se você for daqui até a tua escola, daqui até o teu trabalho, daqui até a casa do vizinho, do seu amigo, de um outro bairro, mais fácil, o que você vai ter mais riqueza de percepção do mundo? Se você for a pé, de ônibus ou de carro? O que vai dar mais riqueza perceptiva sobre o mundo se você for na casa do seu amigo que está a um bairro de distância? A pé? Diga. Com certeza. A pé? A pé. A pé. Entre ônibus e carro? Ainda o ônibus, né? Porque você não vai estar dirigindo. O ônibus te abre, quer dizer, você pode estar zumbi em qualquer lugar, né? Você pode até andar zumbi. Exato. Você pode andar zumbi e chegar no lugar, tá andando. Mas, se você for a pé, você certamente vai ver muito mais coisas que a velocidade do carro não permite que você veja. Você não vai ver. Você não vai ver. Andando a pé, você vai ver detalhes da calçada, você vai ver rachaduras onde você não viria. Você passa, você nem vê a casa, o muro, se você passa de carro. Se você vai a pé, você vai perceber características do muro, de uma árvore, de um poste, de mil características da rua, do céu. Você vai ver o sol, você vai ver a nuvem, chuva. Você vai ter interação com o mundo muito mais rica do que se estiver dentro do carro. O que você acha? Que as pessoas vão, de repente, ter um movimento de falar: para com a indústria automobilística, vamos todos andar a pé para enriquecer o nosso mundo? Não. Então, as pessoas percebem o quanto que, ao ir de carro, elas empobrecem a perspectiva que ela teria a pé? Não. As pessoas têm consciência do quanto do afastamento do mundo e do afastamento da vida que se tem em função das facilitações tecnológicas, não só digitais agora. Pensa se você antes fosse de cavalo e se você vai de bicicleta. Me fala o que você vai perceber mais coisas, onde seu mundo vai estar mais rico, se você for andando a cavalo ou de bicicleta? Cavalo, com certeza. Cavalo. Olha o que vai acontecer na sua coluna. Você em relação com o animal. Ritmos. Quanto de ritmos, de movimentos e interações acontecem com você? Sim. Infinitas. Na sua lombar, na sua pelve, na sua cervical, no seu olho, nos seus cheiros, na sua dinâmica vital, em tudo. Então, troca isso por carro. Troca isso por carro olhando para o celular, que você está ainda na criança, que vocês estão falando de criança. A criança está no banco de trás, ainda olhando o negócio, nem a janela ela não olha. O carro só faz um teleporte enquanto ela está dentro do negócio e levou o corpo para um lugar. Então, a intensidade do empobrecimento vem aumentando e só vai aumentar. Se a gente tem consciência disso, a gente certamente não tem consciência disso. Você, Val, eu, Hans, você, Léo, não tem a mínima noção do quanto a nossa percepção do mundo é mais pobre do que há 100 anos atrás, as pessoas que viviam andando pelo mundo. Então, a gente tem uma hiperestimulação visual, cognitiva, tal, digital, cognitiva verbal, né? E visual agora também, e de outros jeitos que verbal, mas e o empobrecimento
monstro de todas as outras funções mais da natureza, porque a gente virou, há muitos anos atrás, eu passei a nos chamar de urbanoides. Não éramos mais humanos simplesmente, nós éramos Homo sapiens urbanoides, porque é muito diferente, é muito, muito diferente. Nós que nascemos em ambiente urbano não temos noção, a gente não supõe o quanto o nosso ambiente de vida é empobrecido em relação ao quem mora na natureza. A gente não tem a mais mínima ideia. Esses dias, a saber, fim do ano, a gente teve um encontro com alguns dos educadores do Núcleo Feldenkrais, na virada do ano, num lugar onde dava para ver a lua. Alguém escreveu que travou, alguém que voltou. Gente, não é a o gente. Instagram tá meio doido, ele tá meio doido, mas a pessoa olhava e falava assim, nossa, é a primeira vez que eu estou tomando um banho de lua. Porque a gente não sabe o que é tomar, a gente não sabe que impacto a lua tem para as pessoas que hoje ainda vivem na natureza. Para a gente, as coisas da natureza, da lua ao chão, ao cheiro, às velocidades, às texturas, a tudo que é sensorial, ao movimento, que é o que vocês estão falando, e a percepção de você existir, tudo isso, nós três aqui, e todo mundo que está nos vendo, provavelmente, não tem noção do grau de facilitação e empobrecimento que a gente já herdou. Sim. E que a gente não tem como sequer medir o nosso empobrecimento em relação às gerações anteriores. Sim. E as novas gerações também serão ainda mais empobrecidas nesse aspecto sensorial, movimento, instintivo, percepção da existência, muito mais do que nós. Sim. E nós não percebemos, os pais não percebem, os filhos não percebem, ninguém não percebe. Então, a Léo falou, os pais que estão oferecendo os ambientes, os pais, os cuidadores, ou seja lá quem, os adultos, o ambiente adulto que oferece essas, ou enriquecimento ou empobrecimento, né, para as crianças. E é isso aí, todos estamos de mãos dadas oferecendo um empobrecimento constante para todos. Eu participei de uma live com a Érica Batista há um mês, sei lá, X atrás. Não faz um mês. E ela levou o filho para o Sesc de São Paulo, um dos Sescs, que ofereceu lá atividades de enriquecimento sensorial, como existem em alguns lugares, né? E eu falei para ela, se salva uma criança, você levando uma criança para esses lugares de enriquecimento sensorial. Você salva uma criança. Então, eu estou falando coisas assim de alto fatalismo, que vai ser e vai mesmo. Agora, existem ações que mudam essa tendência, né? Existem ações que podem promover enriquecimentos sensoriais, enriquecimentos de movimento, enriquecimento existencial do próprio corpo. Existem diversos. Um desses é o SESC. Outro é o que vocês mesmas fazem atendendo pessoas, né? Crianças e adultos. Eu acho que a praticidade é o tema que vocês começaram, eu estou extrapolando aqui, só para mostrar como um princípio, né? Isso que é a praticidade começou faz tempo e vai continuar, é irrefreável. Nós já somos uma outra espécie em função disso. Eu não estou exagerando. Sim. Somos mesmo uma outra espécie de forma de vida já e vai cada vez mais. Então a pergunta é que a gente está num... Tem pessoas que não tem mais como escolher, sabe? Você olha, não tem. O fluxo social é tão grande que aquilo não vai... E tem algumas pessoas, como nós, e que dá esperança que algumas dessas interagem com crianças, né? Que podem criar alguns bolsões de humanidade onde se favorece esse enriquecimento. A humanidade como uma grande massa é irreversível. Essa
mudança de tipo e espécie. Agora, existem bolsões de humanidade que vai poder, e já pode e poderá ainda continuar, enriquecendo a consciência, as sensibilidades, os organismos, a experiência instintiva, sensorial, de inteligências e tudo mais, né? Já é um trabalho que é um bolsão existencial. É assim que eu vejo. Legal. Não sei se eu atrapalhei a conversa. Não, é que Hans é sempre uma expansão maior do que a gente espera, né, Valéria? Não é à Muito. toa que você veio, Hans. Mas eu acho muito legal conversar sobre aspectos bem mais acessíveis para né, para um papo sobre os produtos e tudo mais. Mas é inevitável que eu pense primeiro nessa tendência geral, né? Uhum. E daí a gente pode ver os específicos. Assim, eu acho que é por aí mesmo, né? Mas a nossa vontade, né, é através, né, da conversa, da informação e de minimamente, né, manter uma sanidade, porque a gente vê como é que isso vai impactando, né? Hoje a gente tem aí uma questão de saúde mental muito séria e as crianças cada vez menores vêm sofrendo de muitos problemas emocionais, dificuldades, né, de aprendizagem em vários níveis, linguagem, a questão de déficit de atenção, hiperatividade. E a gente não tem como não se perguntar por que isso está acontecendo. E a gente sabe que isso está acontecendo em parte por esse excesso, né, de distanciamento de coisas que para nós humanos, enquanto animais, são importantes, né? Esse contato com a natureza, essa diversidade de ritmo, né? Que para a criança o ritmo é diferente do ritmo que o adulto criou para si, né? Essa correria de fazer tudo rápido, de pega menino cedo, tira do sono e vai para a escola. E aqui a gente não está criticando e não está julgando, a gente está refletindo sobre as nossas escolhas, né? Porque quando a gente se dá conta de algumas coisas, a gente pode mudar alguns hábitos que já fazem uma grande diferença, ou podem fazer, né, ao longo do tempo. Que a gente está falando também que a gente ainda tem um tempo, né? É a mesma coisa a pessoa de idade que vai perdendo um monte de habilidades. Será que eu posso falar que você vai ficar velho e você vai mesmo perder habilidades? Será? Será que não são o que a gente faz ou a gente deixa de fazer também não tem um impacto nisso, no resultado final? E É o que como a a gente gente trabalha fala. com movimento, né? E quando a gente se movimenta mais, a gente vê o quanto a gente enriquece, não só no corpo, na estrutura física, mas a gente oxigena a mente, a gente muda esse olhar, né? Essa expansão, a gente começa a pensar coisas que talvez eu não estivesse fazendo esse questionamento aqui hoje, né? Tá. Então, é dentro dessa perspectiva, né, do chão, aí alguém falou, a Irene, né? As crianças hoje ficam muito pouco no chão. Muita gente, às vezes eu vou atender uma criança, o pai fala assim, nossa, você fala, senta aqui comigo, senta aqui com a gente no chão. O pai olha para mim, arregala o olho e fala, nossa, sentar no chão, porque parece uma coisa assim tão extraterrestre, tão absurda, tão fora do hábito, né? Eu não consigo sentar no chão, pessoas Não de 30 e poucos anos, posso. né? Então, assim, será que isso não pode ser melhorado? Será que isso não vai trazer outras vantagens, né? É, é, são questionamentos, né? Exatamente. É a questão do desenvolvimento que a gente falou, né, Léo? Acho que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa muito na criança, né? No que está aprendendo a desenvolver, que nem você trouxe a questão do idoso. Será que você não pode continuar desenvolvendo, né, habilidades, continuar ganhando, aprendendo? Então, essa pode ser, não sei se bem crença, né, que a gente tem do desenvolvimento, dessa pausa do desenvolvimento, né? E que leva a gente a desistir, a não tentar, por N fatores, né?
a explorar as habilidades. Então, você deu o exemplo do chão, isso é muito comum. Eu atendo no chão e a maioria das queixas é: nossa, eu e o chão a gente não tem uma boa relação. Ah, não, já tem aquela coisa forte, né? Eu tenho dor, se eu deitar no chão eu vou ter dor. E quando a pessoa se permite explorar essa habilidade, várias habilidades que o chão oferece, de posições, né? Enfim, de espaço que você pode explorar, enfim, ela fica até surpresa, porque fala, nossa, eu pensei que eu não podia. E aí você fala, você entra nesse pensamento de você se surpreender e, e ao mesmo tempo é que eu ao mesmo tempo, é que eu tô meio perdida no raciocínio. Eu pensei numa coisa e tô falando outra. Mas era essa questão da gente se surpreender quando a gente se abre para explorar uma habilidade, né? Que a gente tem como crença ou imagem que a gente não pode fazer aquilo, né? E isso vem justamente, talvez possa ser ligado a essas facilidades que a gente tem de não nos permitir. Eu não sei se eu estou falando besteira, se está dando para acompanhar o raciocínio. Mas era só para falar um pouco sobre isso que você levantou, né? Do desenvolvimento e até puxei do chão. E aí você pode continuar, Hans. Gente, só para avisar que a gente tem praticamente mais ou menos uns 10 minutos só. O desenvolvimento, ele nunca termina, né? A nossa configuração de habilidades, aprendizados e experiência de mundo nunca termina quando morre. E tem muitos exemplos de enriquecimento. Se existe uma tendência irrefreável e inevitável do empobrecimento existencial nas massas urbanas, que é o futuro do planeta, se isso é irrefreável e existem maneiras da gente fazer o enriquecimento. E vocês estão dando alguns exemplos, por exemplo, o chão. Eu passei agora na frente de uma academia de ginástica, musculações modernas, e já não é aquela de máquina, sabe? Muitas pessoas numa linha de máquina fazendo uma coisa medonha. Tipo, robôs de empobrecimento cognitivo, emocional, sensorial muito grande, mesmo fazendo fortalecimentos. Tem coisas boas ali que estão ocorrendo, mas ao mesmo tempo existem empobrecimentos muito grandes. Essa já é diferente, as pessoas usam o chão, não só, sabe? Elas usam o chão, usam os pesos, tem um tipo de ação muito mais orgânica e você vê que enriquece mais as pessoas. Sim. E hoje eu passei na frente dessa mesma... Eu passo a cada vez, alguns meses, e eu passo ali de novo. Hoje eu passei e eu achei muito legal que estava tocando um gênero de samba. E as pessoas estavam todas fazendo musculações, ginásticas, em ritmos variados com um tom de samba. Já é um tipo de música que promove um enriquecimento sensorial, auditivo e muscular e ritmo. Sim. Diferente de um tipo de música que é tum, 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 tss, tá, tá. Isso promove Pode ser legal, as pessoas podem gostar, não estou falando sobre gostar ou não gostar, estou falando sobre enriquecimentos ou empobrecimentos. Existem ritmos que promovem enriquecimento em você e existem ritmos que promovem um automatismo, promovem que o seu cérebro e a sua mente e os seus poros, os seus músculos parem de reconhecer nuances e tornem uma coisa mais repetitiva, muito, muito, muito previsível e muito repetitiva, com uma característica de máquina. Você pode adorar e fazer isso, tudo bem, cada um gosta do que queira, mas é entender elementos de empobrecimentos e elementos de enriquecimentos. Então, eu estou falando aqui de uma linha de ações de corpo que estou falando que promove empobrecimento e estou dizendo que essa mesma linha ela se reinventa e produz enriquecimentos. Então, tem pessoas fazendo
ginásticas, com pesos, com um monte de coisa. É um chão, é tipo um chão aberto, não com tem um ou outro equipamento, mas não é aquilo, não é baseado em equipamento, é baseado em chão. Uhum. E as pessoas usam o chão, elas se agacham, elas levantam, e tocando um ritmo de samba, existe um enriquecimento, sabe? Entre a interação das pessoas, tá? É menos maquinal, eu fiquei feliz de ver. Então, a gente consegue criar, a gente é irrefreável o empobrecimento e a automatização da consciência e do corpo, mas é enriquecível até a nossa morte. A gente pode enriquecer tudo isso. Sim. A gente pode enriquecer a nossa experiência em todos os ambientes que a gente quiser imaginar. Eu estou dando um exemplo aí de exercícios de ginásticas em academia, que está muito mais enriquecido em relação a outras versões mais tradicionais. E o que a gente faz aqui, Feldenkrais, é isso. É como, mesmo que o ambiente tiver neutro, zero, é só um chão, nada, não tem nada, estou em pé numa fila, a gente aprende a usar o corpo como o corpo, olha que louco essa ideia. Usar o seu corpo como um ambiente de enriquecimento sensorial para a sua mente. Olha lá. Usar o seu corpo, a tua experiência de corpo, como um ambiente de enriquecimento sensorial para você, para sua mente, para sua existência. Seu corpo é um ambiente, pode ser um ambiente de enriquecimento sensorial, ou ele mesmo pode estar formatado e automatizado com empobrecimento sensorial. Sim. Como você usar o corpo para ele ser uma fonte de enriquecimento em todos os seus níveis. Então, existem métodos para isso. Feldenkrais é um deles, que você mesmo sem ter nenhum dispositivo, você usa o próprio corpo como o dispositivo vivo e enriquecedor, né? Então, há esperança e há recursos sobrando em todos nós para a gente promover o enriquecimento, se a gente quiser. Se a gente quiser, os recursos, na verdade, estão transbordando. O que eu falo de modo fatalista não é só é fatalista porque é a tendência do nosso condicionamento. Porque se a gente quiser enriquecer sensorialmente a nossa experiência e a nossa mente, a nossa imaginação, está transbordando a cada instante tudo. A riqueza em volta e dentro de nós é infinita. A gente é que cria uma mente de funil e um corpo de máquina. Sim. Mas é só porque a gente está criando. Está disponível a nós a cada instante a gente se expandir em enriquecimento imensurável. Alguma colocação, Léo? Final? Não, eu acho que é isso, né? O convite é esse, a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção, né, no nosso cotidiano, o que que a gente está fazendo, o que que a gente pode fazer diferente, nem que seja, né, para experimentar e criar novas possibilidades, né? De repente, uma pequena mudança, né, que é essa coisa de sair do hábito, né, desse condicionamento que o Hans falou já cria muita porta, né, para enxergar outros potenciais que a gente pode não estar aproveitando, né? E para quem tem criança, eu acho que é isso, né? E o enriquecimento ambiental que a gente fala, não necessariamente é essa coisa de ter parafernália, né? Porque quando a gente trabalha nessa perspectiva de tudo é estímulo, e a criança só tem que ter permissão, né, para explorar, e alguém ali que tem essa paciência de deixar a coisa acontecer, e dela se mover, e dela experimentar vários tipos, e pegar em várias coisas, enfim, isso já vai estar trazendo, né, essas habilidades que ela já tem nela, né? Mas que tem deixado de aproveitar, né? E que o adulto também é modelo, né? Então, se eu tenho um pai que fica sentado no computador o dia todo, que olha rapidinho, que não olha no meu olho, depois não adianta as pessoas falarem, esse menino não interage, esse menino não conversa.
essa criança é difícil, ela não presta atenção, porque são os modelos que a gente tá oferecendo, né? Então vão ser eles que vão ser absorvidos. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? E vocês também. Acho que o papo é infinito. É um papo que a gente falou, né? Precisa de, tipo, muitas horas, porque vai brotando muita coisa. Mas a gente quis só trazer esse início, né, de reflexão para nós e para todos que estavam aqui com a gente, para a gente já começar a pensar um pouco, né, em também como a gente pode estar mudando a nós e nessa mudança oferecer isso para as crianças também. Então, muito obrigada por vocês terem topado participar. Obrigada, Hans, pela sua participação, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que entrou, deixou os comentários aqui. E é isso, gente. Numa próxima, a gente vai fazer mais vezes, trazer mais reflexões, mais esses papos aqui. E que a gente possa ir, cada um agora, refletir um pouquinho também. Muito obrigada, gente. De coração. Obrigado, Cláudio. Boa noite a Obrigado, todos. obrigado a Obrigada. todo mundo. Até a próxima, que seja rápida. Agora eu vou Breve. assistir para ver vocês, tá? Vai ficar gravado. Um abraço. Tchau, Abração, gente. beijo.